Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel aqui com vocês, o teu professor de matemática e raciocínio lógico, que vai te direcionar até o caminho da tua aprovação. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar dois pontos importantes aí, né? Vamos abordar o quê, professor? A parte de equações do primeiro grau, tá? E a gente vai abordar também a parte de teorema de Pitágoras. Show de bola, professor? Show de bola. Professor, o que é a minha parte de equações do primeiro grau? Primeiro ponto, ó. A equação do primeiro grau, ela é uma equação que possui uma única incógnita, ou seja, uma única variável. Professor, uma ou mais variáveis. Só que ela é do primeiro grau porque o meu, como é que eu posso dizer? A minha variável, ela é elevada a quem? Ela é elevada ao expoente de número um. Então, se ele tivesse sido elevado ao expoente de número 2, ela seria uma equação do segundo grau. Se ela tivesse elevado ao terceira potência, ela seria uma equação de terceiro grau, ou seja, um polinômio. Professor, então beleza. Então, dentro das minhas equações do primeiro grau, tem essa configuraçãozinha aqui, onde eu tenho A vezes x mais b igual a zero. Então, para ela ser uma equação aí, tudo isso tem que ser o quê, professor? Tem que ser igual a zero. Da mesma forma, você tem esses exemplos aqui, ó. Você tem 2x mais 4 é igual ao meu número 8. Ele está dizendo que todo mundo antes da igualdade tem que dar o resultado igual ao número 8. Como é que a gente resolve aqui, professor, uma equação do primeiro grau? Para tu resolver uma equação do primeiro grau, ela é muito simples porque ela não precisa ser utilizada fórmula, tá? Até porque o expoente é elevado ao grau de número um. Professor, então aqui eu tenho o quê? Ó, como é que eu resolvo? Você vai isolar uma das variáveis aqui, você vai isolar uma das letras. No caso, a letra X. Aí você vai olhar para o 4 ali, ó. Esse número 4, ele está positivo ou ele está negativo, professor? Esse meu número 4, ele está positivo. Se ele se encontra positivo, ele passa para o outro lado o quê, professor? Ele passa para o outro lado negativo. Então, professor, aqui eu tenho o quê? Ó, aqui eu tenho 2x igual a 8 menos o meu número 4. E aí, professor, ó, 2x 8 menos 4 é igual ao meu número 4. Esse meu número 2 que está multiplicando, obviamente, ele vai passar para o outro lado fazendo o processo inverso. Qual que é o inverso da multiplicação, professor? O inverso da multiplicação, pessoal, é a divisão. Então, esse número 2 aqui, ó, ele vai passar para o outro lado o quê? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 4 dividido pelo meu número 2 é quanto, professor? 4 dividido pelo meu número 2 é igual ao meu número 2. Então, x aqui é quanto, professor? X é igual a 2. Para você comprovar o teu resultado, você pode até fazer uma coisa chamada de prova real. Como assim, professor, a minha prova real? Ó, você só vai substituir aqui, ó. Aqui não é 2x mais 4, não tem que ser igual a 8, não é? Você pode substituir aqui, ó, no lugar do x, ou você colocar o valor dele, ó. Quem que é o valor de x? Não é 2? É, professor, então 2 vezes 2 mais o meu número 4, ele é igual a 8. Aí você olha, 2 vezes 2 é 4. 4 mais 4 é igual a 8. Se o resultado deu certinho, então essa equação aí, ó, ela está com a solução correta. Ela está completamente condizente com aquilo que o examinador propôs. Professor, e aqui dentro desse outro ponto, ó, dentro desse outro ponto, esse lado aqui, ele tem que ser igual a esse outro lado aqui, ó. Professor, o que eu tenho que fazer? Você observa que esse número 3 ele está na frente de um parêntese.
Se ele está na frente de um parêntese, professor, ele está o quê? Ó, ele está multiplicando todo mundo que está ali dentro. É o lance do chuveirinho, professor, mas como assim o lance do chuveirinho? Ó, ele está multiplicando toda a equação que está aqui dentro, ó. 3 vezes x é o quê, meu professor? 3 vezes x é 3x. Aí você olha aqui para o outro lado, ó. Mais quem, professor? 3 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 6. Isso aqui é o lance do chuveirinho. Por quê? Porque ele está multiplicando aí todo mundo que está lá dentro. É uma propriedade distributiva. Tá bom? Igual a quanto, professor? Igual a 5x mais o meu número 4. Aí, professor, o que é que eu vou fazer agora? Pessoal, você vai olhar, ó. De um lado tu tem o x e de outro lado tu tem o x, não é, ó? Aí tu olha para cá. Esse rapaz aqui, ele está desse lado positivo, não é? Se eu trouxer ele para o outro lado, ele vem fazendo o processo inverso. Se ele está positivo, ele vem para o outro lado negativo, ó. Então vai ficar como aqui, professor? Vai ficar 5x menos 3x igual a, do mesmo caso do meu número 6. O meu número 6 aqui, ó, ele está positivo. Se eu trago ele para o outro lado da equação, ele vem para o outro lado negativo. Então, professor, aqui vai ficar o quê? Ó, aqui vai ficar 6 menos o meu número 4. E aí, professor, o que que eu vou fazer agora? Ó, você vai fazer o seguinte, ó. 5x menos 3x é igual a quanto, professor? É igual a 2x. Aí você vem, ó, 2x é igual a quanto, meu professor? 6 menos o meu número 4 é igual a 2. Então, ó, esse 2 aqui que está multiplicando, ele obviamente vai passar para o outro lado dividindo, ó. Então, 2 dividido pelo meu número 2. Professor, quanto que é 2 dividido para 2? Pessoal, 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, professor, me responda uma coisa, ó. O meu x é igual a 1? Exatamente, o x, ele é igual ao meu número 1. Professor, se eu substituir aí dentro dessas equações, o meu x, eles vão ser iguais? Vão. Ó, presta atenção aqui na tua equação. Quem é a tua equação que tu tem aqui dentro? Ó, a equação que tu tem aqui dentro é essa daqui, não é? Ó, 3x mais 6 igual a 5x mais 4. Pois substitui aqui para tu ver como vai dar a mesma coisa. Ó. Quem que é o x? O x não é 1? Então, ó, 3 vezes 1 mais o meu número 6 igual a quanto? Ó, lá do outro lado, tu tem quem? Ó? Tu tem 5x, né? Então, ó, 5 vezes o x não é 1? É, professor, o x é 1. Então, 5 vezes o meu número 1 mais o meu número 4. Aí você olha, ó, 3 vezes 1 é 3, mais 6 é 9, ó, igual, ó. 5 vezes 1 é 5, mais 4 é quanto? É 9. Olha só, o 9 ficou igual a 9. Então, ó, a solução ela está ok. Ela está correta a minha solução. O meu x aí, ele contempla o valor correto, por quê? Porque a equação deu uma solução igual aos lados que ele pediu. Tá? Então, isso aí é uma noção de equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau, ele é muito simples, por quê? Porque nele tu não tem fórmula, tá? Não é necessário você usar fórmula. A única coisa que você precisa fazer dentro da equação do primeiro grau é isolar uma das letras e aí você vai só mudando de membro a membro de cada lado. Professor, dá um exemplo para a gente aí de como que funciona. Ó, olha para cá. Resolva a equação do primeiro grau abaixo e assinale a alternativa correta. É claro que aqui é para vocês entenderem de como é que funciona uma equação, tá? Olha só. Observa que aqui você tem o quê? Ó, você tem x, aqui você tem x também, e aqui você tem x. E observa que todos eles estão o quê? Todos eles estão somando. Se todos eles estão somando, ó, x mais x, dá o quê, meu professor? Dá igual a 3x. Aí você vem, ó, 1 mais 2 é quanto?
1 mais 2 é igual a 3. Igual a quanto, meu professor? Igual a 996. Aí você olha e lembra, ó. Esse meu número 3 aqui, ele está o quê? Positivo ou negativo? Professor, ele se encontra positivo. A gente traz ele para o outro lado o quê? A gente traz ele para o outro lado negativo. Então, professor, aqui ficaria como? Ó, aqui ficaria 3x, ó, igual a 996 menos o meu número 3. Então, professor, aqui ficaria como? Ó, 3x é igual a 996 menos o meu número 3 é igual a quanto, professor? É igual a 993. Aí você olha para cá, ó, esse meu número 3 ele está o quê? Ele está multiplicando, não tá, professor? Tá. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Ó? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, professor, aqui vai ficar como para mim? Ó, aqui vai ficar dessa seguinte maneira, ó, x é igual a 993 dividido por quem? Dividido pelo meu número 3. E aqui, para tu fazer mais rápido, tu pode dividir cada um, ó. 9 dividido para 3 é 3. 9 dividido para 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, ó, o valor de x aqui é quanto? O valor de x é 331. Professor, isso aqui é muito fácil, é claro que é um exemplo para tu poder entender como que funciona aí uma equação do primeiro grau. Ela tem essa estrutura aí, tá? Beleza, professor? Até aqui tudo bem, tá? Então, daqui para frente a gente vai resolver agora uma pancada de questões para você entender como é que você vai resolver questões de equações do primeiro grau para que você possa ter uma base mais sólida. Ó, professor, questãozinha de número 1. Olha o que foi que ela disse para a gente, ó, na questão de número 1. O cliente escolheu para comprar em uma loja de roupas dois tipos diferentes de camisetas, ó. Camisetas A e camisetas B. Sabendo que o preço das duas camisetas juntas é de R$ 130 e que a camisa B, ó, a camisa B, ela é R$ 10 mais cara do que a camiseta A, então o preço da camiseta mais cara é quanto? Aí tu vai só te ligar no detalhe. Ele quer o preço, não quer? Ó, eu tenho quem? Eu tenho camiseta A mais a minha camiseta B. Quanto foi que ele pagou nessas duas camisetas? Ele pagou quanto? Ó? Ele pagou R$ 130. O que foi que ele falou para a gente aqui na questão? Ó, ele falou que a camiseta B, ela é quem, ó? Ela é R$ 10 mais cara de quem, ó? Do que o preço da camiseta A. Se ela é R$ 10 mais cara que a camiseta A, isso quer dizer que ela está passando R$ 10 no preço da camiseta A. E aí, professor, o que é que eu vou fazer com isso? Aí você vai te ligar num detalhe, ó. Observa para mim. Quem que é o preço da camiseta B? Não é R$ 10 mais cara do que a camiseta A? É, professor, R$ 10 mais cara do que a camiseta A. E aí, como é que eu vou fazer diante disso? Você vem, ó, camiseta A é quem, ó? A. Aí você vem no lugar da camiseta B, você coloca A mais 10. Por quê? Porque a camiseta A, ó, a camiseta B, ela é quem? Ela é R$ 10 mais cara do que a camiseta A. Então, ó, A mais quem, professor? Mais A mais 10. Igual a quanto, professor? Igual ao meu número 130. Aí você pensa, A mais A dá quanto A, professor? Dá igual a 2A. 2A mais 10 igual a quanto? Igual a 130. Esse 10 aqui, ó, ele está o quê? Ele está positivo ou negativo? Ele está positivo, professor. Se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado o quê? Professor, ele vai passar para o outro lado, ó, negativo. Então, professor, 2 vezes A é igual a quanto? 2 vezes A é igual a 120. Esse A aqui, meu irmãozão, ó,
Ele não está multiplicando? Tá, professor. Então ele vai passar para o outro lado o quê? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então 120 dividido por 2 é quanto? É 60. Então o preço da camiseta A é R$ 60. Mas o que é que ele está pedindo? Ó? Ele está pedindo o preço da camiseta mais cara. A camiseta B, ela é o quê? Ela é R$ 10 mais cara do que a camiseta A, não é? A camiseta A é quanto? É R$ 60, não é? Então a camiseta B é quanto? A camiseta B é R$ 70. Então a camiseta B é ela que é a camiseta mais cara. Então o preço dela é quanto, professor? O preço dela é R$ 70. Show de bola, professor? Show de bola, é muito tranquilo, tá bom? A parte de equações do primeiro grau, ela não pesa tanto aí na tua compreensão, não. Ela é mais tranquila, tá bom? É só você ficar ligado aí aos detalhes que você mata uma questão de equação do primeiro grau tranquilamente, ó. Da mesma maneira, você tem a outra questão aqui, que é a minha questão de número 2. Olha só o que é que ele diz aí, ó. A fórmula que relaciona o comprimento C em centímetros do pé de um número de calçado N que uma pessoa usa é dada pela expressão 4N igual a 5 vezes C mais 28. Aí ele diz, ó, admitindo esta fórmula, qual o comprimento do pé de cada pessoa, olha só, de uma pessoa que calcula a pontuação de 39. Aí tu vai pensar o seguinte, ó, a expressão que eu tenho, a fórmula é o que é essa, ó, 4N é igual a 5 vezes C mais o meu número 28. Quem que é o N? O N é o número que ele calça. Qual que é o número que ele calça? O número que ele calça é 39, não é? Então, ó, 4 vezes 39 é igual a quanto, professor? É igual a 5C mais o número 28. Professor, quanto que é 4 vezes 39? Ó, 4 vezes 9 é igual a 36. Não é isso? Ó, vai 3 para cá. 4 vezes 3 é 12. Não é? 4 vezes 3 é 12. Com 3 que foi lá em cima, é o que, professor? É 15, 156. Ó, 156 é igual a 5 vezes C mais o meu número 28. Aí você olha para cá, ó, esse rapazinho aqui, ele está o quê? Ele está positivo. Se ele está positivo, eu vou trazer ele para o outro lado como, professor? Eu vou trazer ele para o outro lado negativo. Então, professor, vai ficar como? Ó, vai ficar 5C é igual a 156 menos o meu número 28. Professor, quanto que é 156 menos o meu número 28? Quanto que é, professor? 156 menos o meu número 28. Bora lá comigo. Eu tenho 156 menos o meu número 28. Você está vendo aqui que o 6 ele é menor do que o 8, né? A gente pega um emprestado lá de 5. Vai ficar quanto aqui, professor? Vai ficar 8, não é? Ó? Esse 5 aqui não emprestou para lá, então ele ficou 4. 4 menos 2 fica quanto, professor? Fica 2. E aqui 1 fica 128. Então, professor, aqui vai ficar quanto? Ó, aqui vai ficar igual a 128. Esse meu número 5 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como, professor? Ele vai passar para o outro lado dividindo, tá bom? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, professor, 128 dividido pelo meu número 5 é igual a quanto? Aí aqui tu mata ligeirinho, ó. 128 dividido pelo meu número 5 é quanto? Ó, 12 dividido por 5 é quanto? É 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Para 12, professor, sobram 2. Puxa o 8 ali, professor. Eu tenho quanto aqui? Eu tenho, meu irmãozão, ó. Eu tenho 28 dividido para 5. Se eu multiplicar por 6,
Vai passar, não é? Então tem que ser por 5. 5 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 25. Sobram quanto? Sobram 3. Ó. Bota um zero aqui e uma vírgula aqui. Fica quanto ali, professor? 30 dividido pelo meu número 5 é igual a quanto, professor? É igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30 para o meu número 30, ó. Não resta nada. Então, professor, qual o gabarito correto aqui, ó? Gabarito letra B. O gabarito letra B é o gabarito que contempla o que, professor? O comprimento do pé dessa pessoa que calça 39. Então, gabarito qual, mestre? Gabarito letra B de bola, tá? Então, é como eu estou falando para vocês, a parte de equações do primeiro grau ela é muito tranquila, entendeu? É claro que tem algumas questões que são um pouquinho mais interpretativas, inclusive a gente vai abordar algumas hoje, tá? Show de bola, até aí tudo bem, professor? Muito bem, não é? Tudo bem, todo mundo compreendendo direitinho. Então, bora para mais um. Ó, próxima questão, ela é o que, professor? O dono de uma papelaria possui em seu estoque uma caixa com determinada quantidade de lápis. Olha só. Aí ele diz: todos da mesma cor, e para vendê-los, ela fará o quê, professor? Ela fará pacotinhos. Ela fará pacotinhos com o mesmo número de lápis em cada um, ou seja, os pacotinhos vão ter a mesma quantidade de lápis em cada um desses pacotinhos, tá bom? Aí ele fala pra gente, ó, se ele colocar, ó, 8 lápis em cada pacotinho, vão restar quantos lápis na caixa? Vão restar 5 lápis, ó. Então ele vai colocar 8 lápis em cada pacotinho, como eu não sei a quantidade de pacotinhos, ó, eu vou chamar de X. Quantos lápis restam na caixa? Restam 5 lápis na caixa. Aí você vem, ó, e se ele colocar 9 lápis em cada pacotinho, ó, 9 lápis em cada pacotinho, vai restar quantos lápis na caixa? Vai restar apenas um lápis dentro da caixa. Professor, e agora? O número de lápis que há dentro dessa caixa é, ó, mesma coisa, ó. Aqui ele tá o quê? Ele tá positivo. Se ele tá positivo aqui, ó, a gente traz ele para o outro lado, no qual? Negativo. Então, 9x menos 8x é igual ao 5 aqui, ó. O 5 ele tá positivo também, professor. Ó. Se ele também está positivo, a gente traz ele para o outro lado como? Ó, negativo. Professor, então vai ficar 9x menos 8x é igual a quanto? É igual a 1x. 1x igual a 5 menos 1 é igual a 4. Então, quantos pacotinhos eu tenho aí? Eu tenho 4 pacotes. Só que ele quer a quantidade de lápis que eu tenho nesse pacote. Você pode pegar qualquer uma das duas equações. Ó. Você pode pegar essa ou você pode pegar essa. Vai dar a quantidade de lápis aí, ó. Aí você olha para cá. Você tem 9x, ó, 9x mais 1. Quem que é o x, professor? O x, ele é o número 4, mais o número 1. Ó. 9 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 36. 36 mais 1, professor, é quanto? Ó? É 37. Então, quantos pacotinhos aí eu tenho? Eu tenho 4 pacotinhos com 37 lápis dentro dessas caixas aí. Então, professor, qual que é o gabarito correto? O gabarito correto, como você pôde encontrar comigo, é o gabarito letra A. Vocês viram aí como essa questão também é fácil? É só interpretar direitinho. Eu acho esse o melhor conteúdo. É realmente esse conteúdo de equações do primeiro grau, ele é muito simples, porque você está trabalhando com a única variável, com a única variável não, com um grau só. Você não tem fórmula para usar para isso aqui. É só você isolar uma das letras e você começar a resolver, tá bom? Já na equação do segundo grau, não. Na equação do segundo grau, você tem que usar aí a tal da fórmula de Bhaskara, para você encontrar as raízes da solução da equação, tá bom?
Isso aí é tópico para uma próxima aula. Professor, beleza até aqui? Beleza, até aqui tá tudo bem. Bora para mais uma? Tudo bem, senhores? Tá tudo ok com vocês aí? Me dá só o feedback aí de vocês. Me passem um feedback de vocês aí, pessoal. Está tudo ok com vocês? Se ninguém até agora apresentou nenhuma dúvida em relação ao que a gente está abordando, tudo tranquilo, né? Então, bora para a próxima. Olha só o que é que ele disse para a gente aqui na próxima. Essa aqui é interpretativa. Uma pessoa foi a uma loja com uma quantia em dinheiro que permitia ela comprar, ó, ela comprar exatamente 16 canecas. Todas essas canecas, todas as canecas de que, professor? De mesmo valor. Ao chegar na loja, ele constatou, olha só, ele constatou que as canecas que ele queria comprar, elas entraram em promoção. E cada uma delas teve o seu preço reduzido, ó. Teve o preço reduzido em quanto, professor? Cada uma delas teve o preço reduzido em R$ 7, o que permitiu que a pessoa comprasse mais 14 canecas a mais, desse mesmo tipo, com a mesma quantia em dinheiro que havia levado. O valor de uma caneca na promoção é quanto? Primeiro ponto, bora interpretar a questão. Ó, você foi com dinheiro, ó, você foi com dinheiro, você estava saindo com o dinheiro para comprar quantas canecas? Para comprar 16 canecas. Quando chegou lá, o vendedor chegou para você e disse o seguinte: Ei, fulano, as canecas estão na promoção. E aí, poxa, tá bom, estão na promoção, tá. Aí você foi e comprou, ó, mais 14 canecas. Você foi e comprou, ó, mais 14 canecas. Ah, professor, beleza, eu comprei 14 canecas. Comprou. Comprou 14 canecas. E essas 14 canecas aí, ó, você comprou elas por quê? Porque o preço que você ia pagar, ele foi reduzido. Ou seja, você comprou quantas canecas no total? Eu comprei 30 canecas no total. Entendeu? Se você comprou 30 canecas no total, quando você tinha comprado 16 canecas, aqui, ó, que elas estavam com preço de R$ 7 mais barata, quanto é que você tinha economizado no primeiro momento? Ó? Só você pegar, eu tenho 16 canecas, vezes R$ 7. Quanto é que eu economizei? Ó? 7 vezes 6 é 42. Vai 4 para cá. 7 vezes um é 7, não é isso? Ó? 7 vezes um é 7, professor. 7 mais 4, professor, é quanto? Ó, é 11. Então, ó, isso aqui é o que você economizou. Só que você pegou esse dinheiro e fez o quê, ó? E comprou mais 14 canecas. Entendeu? Tu pegou esse dinheiro aí e aplicou em 14 canecas. Então, quanto é que foi o preço dessas canecas na promoção? Aí é só tu pegar, ó. Eu não dei R$ 112 nas canecas? Quantas canecas eu comprei? Eu comprei 14 canecas. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai dividir o meu número 112 pelo meu número 4. Professor, quanto que é, professor? Aí, ó, 112 dividido pelo meu número 14. Quanto que é, professor? Ó, 112 dividido pelo meu número 14. É quanto? É igual a R$ 8, professor. Então, o preço dessas canecas na promoção, ela estava custando quanto? Ela estava custando R$ 8. E aí, pessoal, é como eu falei para vocês, ó, que o segredo é a interpretação da questão. Interpretou, você já mata a questão na cara logo. Respondam para mim no chat aí, pessoal, relação ao feedback de vocês. Estão compreendendo direitinho? Tá dando para entender?
Tá dando para entender, não é? Ótimo, muito bem, muito bem. Tudo ok até o momento, né? Pois bem, bora lá para a próxima questão, ó. Essa próxima questão, ela também é um pouquinho interpretativa, mas não é nada demais, ó. Ó o que é que ele fala para a gente aqui na questão de número 5. Na questão de número 5, ele fala da seguinte maneira: João recebeu um prêmio em dinheiro por ter alcançado sua meta de vendas na empresa onde ele trabalha. Aí ele diz, ó, sabendo que o valor do prêmio é de um terço, ó, um terço do seu salário líquido recebido, e que o valor do total do salário líquido é igual a quanto? Ó, o valor do salário líquido mais o prêmio é igual a R$ 3.600. É correto afirmar que, ó, o João, ele é vendedor, não é? Ele recebe o quê, ó? Ele recebe o salário dele. Quem que é o salário? O salário é X, que eu não sei quem é. Ele recebe o salário dele e ele recebe o quê? Ó? Uma comissão. O que que é a comissão? A comissão, ela é de quanto? Ó? A comissão, ela é de um terço do salário. E quanto que é o valor que ele recebe no total, professor? Ó, juntando salário, comissão e tudo. Ele recebe quanto? Ele recebe R$ 3.600 no final do mês. Professor, então quanto que é o valor do salário do João? Primeiro ponto. Bora para cá comigo, ó. Eu tenho aqui, ó, uma soma de frações com denominadores diferentes. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aí? Tirar o MMC, não é? O MMC entre o número 3 e o número 1. Quem que é o MMC de 3 e 1? O MMC de 3 e 1 é o próprio número 3, tá bom? Ó, igual a quanto, professor? Igual aos meus 3.600, que é o valor do salário. Aí você vem comigo aqui, ó. Presta atenção. 3 dividido por um é quanto, professor? 3 dividido para um é 3. 3 vezes x é quanto, ó? É 3x. Aí você vem, ó. 3 dividido por 3 é quanto? É 1. 1 vezes x é quanto, ó? É x. Professor, então aqui já terminou? Já terminou. Quanto que é, professor? Aqui, ó. 3x mais x é quanto? 3x mais x é igual a 4x. Então, ó, 4x dividido por 3 igual a R$ 3.600, que é o valor do salário dele. E aí vocês pegam o bizu comigo. Ó. Toda questão que te der um sinal de igual, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado, não é? Ó? Então, professor, aqui ó, vai ficar como? Ó, 3 vezes 3.600 é igual a quanto, professor? 3 vezes 3.600 é igual a 10.800. Então, ó, vai ficar o que, professor? Vai ficar 4x igual a 10.800. Esse número 4 aqui, ó, ele está o quê? Ele está multiplicando, não está? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, R$ 10.800 dividido pelo meu número 4 é quanto, professor? Ó, dividido pelo meu número 4 é quanto? R$ 10.800 dividido pelo meu número 4 é igual a R$ 2.700. R$ 2.700 é o que, professor? É o valor do salário dele. O que é que ele quer? Ele quer saber o valor do prêmio, não é? Quanto que é o valor do prêmio? O valor do prêmio é um terço do salário, ó. Um terço, ó. Um terço do salário. Quem que é o salário que ele recebe? Não é 2.700? É, professor. Então, uma vez 2.700 é 2.700. 2.700 dividido por 3 é quanto? Ó, 27 dividido por 3 é quanto? É 9. E esses dois zeros ali, professor, joga para cá. Então, o valor do prêmio que ele recebe é de quanto? O valor do prêmio que ele está recebendo é igual a R$ 900.
Qual o gabarito correto? Gabarito letra A, como vocês puderam observar. Agora eu quero saber de vocês aí no chat. Respondam para mim. Deu tudo certo aí? Tranquilo, não foi? Então é sinal que vocês compreenderam bem. Essa daqui é uma questão boa, pessoal. Ó, ela não é muito difícil, não. O que a gente fez foi só montar uma equação e usou aí situações que envolvia frações. Professor, mas pode vir também? É claro que pode. Entendeu? Como você viu que veio aí também, tá? Em forma de equação e de forma fracionária. Você vai usar aí a forma de fração para resolver esse tipo de questão aqui, tá? Então, ficou tranquilo aí, professor? A parte de equações. Respondam para mim, pessoal. Deu tudo certo aí na parte de equações, que agora nós iremos falar de teorema de Pitágoras. Tudo tranquilo, não é? Então agora a gente vai falar de teorema de Pitágoras. Professor, o que que é o teorema de Pitágoras? Senhores, teorema de Pitágoras é um teorema que a gente utiliza para determinar qualquer lado dentro de um triângulo retângulo. Professor, o que que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, pessoal, é um triângulo que possui um ângulo reto, ó. Ou seja, um ângulo medindo o quê? Um ângulo medindo 90 graus. Então, isso aí é um triângulo retângulo. E dentro desse triângulo retângulo, ele recebe o nome chamado de quê, professor? Ele recebe esses lados aqui, ó. Eles são chamados de catetos, tá bom? Eles são chamados de catetos. O lado maior, ele recebe o nome de quê, professor? O lado maior, ele recebe o nome de hipotenusa. Então, a hipotenusa, ela sempre é o maior lado do meu triângulo retângulo. Professor, como é que eu faço para me calcular qualquer lado dentro de um triângulo retângulo? Dentro de um triângulo retângulo, você tem por obrigação saber o teorema de Pitágoras. Professor, como assim? Ó, presta atenção comigo, ó. Teorema de Pitágoras, ó, quadrado da hipotenusa, ó, quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos meus catetos. Então, hipotenusa é igual a cateto mais cateto elevado ao quadrado. Tá bom? Ou seja, é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Então, dentro do meu triângulo retângulo, para me determinar qualquer lado dentro de um triângulo retângulo, é necessário que eu faça o quê? Que eu calcule o teorema de Pitágoras, tá bom? Eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Professor, tem exemplo? Tenho, ó. Isso aqui é muito tranquilo. Ó, de um prédio de uma construção de uma altura de 9 metros, lançaram uma pedra que atingiu o solo a 12 metros de distância do prédio, conforme mostra a figura. A distância percorrida pela pedra foi, você está até vendo aqui, ó, representada por quem? Representada por X. Aí você olha, a figura, ela formou um traço formando um triângulo retângulo, então tal que tem o ângulo reto ali. Aí você lembra de quem? Você lembra do bizu, ó, para determinar qualquer lado dentro de um triângulo retângulo, ó, quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos meus catetos. Professor, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, sempre vai ser o maior lado do triângulo. Quem que é o maior lado do triângulo ali, ó, né? O x. Aí você vai colocar aqui, ó, x elevado ao quadrado é igual a cateto elevado ao quadrado, que é 12, 12 ao quadrado, mais cateto ali elevado ao quadrado, que é 9. Aí você pensa comigo, ó,
X elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a 144. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Então, ó, 144 mais 81 é igual a quanto, professor? É igual a 225. Aí você observa comigo que o número 5 aqui, ó, ele está o quê, professor? Ele está elevado ao meu quadrado. Se ele está elevado ao meu quadrado, o que que eu tenho que fazer aí, professor? Você vai retirar a raiz quadrada do número que está na frente. Quem é o número que está na frente? Não é o meu número 225? Então, ó, x é igual a raiz quadrada de 225. Professor, quanto que é a raiz quadrada de 225? A raiz quadrada de 225, ó, é igual ao meu número 15. Então, professor, o 15 é quem, ó? O 15 é a distância que essa pedra percorreu. Qual o gabarito? Gabarito letra B. Então, você precisa pegar o bizu de quê? De que a minha hipotenusa, ela sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Os outros lados aí, eles só são catetos, tá? Eles não atrapalham nem contribuem em muita coisa, não. Professor, de boas, de boas. Esse tópico aqui, ele é muito leve, ele é muito simples, ele é muito fácil. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras, ele é só uma fórmula tranquila, que você aprendeu ele, já era, você vai só aplicar. Professor, tem mais exemplo? Eu tenho dois exemplos para te passar ainda. O último deles aí é uma questão pancada, que inclusive eu vou até colocar ela como questão desafio hoje, lá no meu quiz nos stories. Olha o que, que ele diz aqui para gente. Ó. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. A altura do avião em relação ao solo é, ó, presta atenção comigo, ele quer a minha altura, não é, ó? Como é um triângulo retângulo, ó, você vai lá, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos meus catetos. Aí você olha, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Quem que é o maior lado do triângulo? Não é 5.000? Então você bota 5.000 ao quadrado é igual a quanto, professor? Cateto. Quem que é o cateto aqui, ó? Cateto é o H ao quadrado, que eu não sei quem é, mais o outro cateto aqui, ó, ele é o quê, professor? O meu outro cateto, ele é o 3.000. Então, 3.000 metros elevado ao quadrado. Aí você vem 5.000 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 5 vezes 5, não é? Ó? 5 vezes 5 é quanto? É 25, não é? Então, 25.000 é igual a quanto, professor? Ó, presta atenção. Esse h ao quadrado, ó, h ao quadrado, mais. Eu tenho aqui, professor, eu tenho 3.000 elevado ao quadrado, não tenho? Professor, 3.000 elevado ao quadrado, ele é o quê? 3.000, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto, professor? 3 vezes 3, ele é igual ao meu número 9. Então, ó, 9.000. Aí o que que a gente faz, ó? Esse rapaz aqui, ó, ele tá positivo, não tá? Se eu trouxer ele para o outro lado, ele vem o quê? Ele vem negativo. Então, professor, a minha altura ao quadrado, ele é igual ao meu número 25.000 menos o meu número 9.000. Professor, então a altura ao quadrado é igual a quanto? Eu tenho 25, eu tiro 9, sobra quanto? Sobra 16, não sobe? Então, ó, 16.000. Como o meu, minha altura aqui está elevada ao quadrado, o que que eu vou fazer? Ó, vou retirar a raiz quadrada de quem? Vou retirar a raiz quadrada do meu número 16.000. Aí você pensa, quanto que é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16, professor, é igual a 4. Então, você tem quantos zeros aí? Ó? Você tem um, dois, três zeros. Então, a altura dele é de quantos metros, professor? A altura dele aqui
é de 4.000 metros, tá bom? Então, a altura que esse avião atingiu aí é uma altura de 4.000 metros. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até o momento? Há alguma dúvida até agora? Não? Essa questão de número 12 aqui, essa daqui, ela é uma questão bem interpretativa, tá? Ela é uma questão que ela exige um grau de interpretação um pouquinho maior. Apesar de ela ser o quê? De ser teorema de Pitágoras, mas essa aqui ela tem um grau de interpretação um pouquinho maior. Observa comigo o que foi que ele falou para a gente, ó. Diariamente, uma residência consome, ó, a residência consome 20.160 watt-horas. Essa residência, ela possui 100 células solares. Aí ele fala para mim o seguinte, ó, dispositivos capazes de converter luz solar em energia elétrica de dimensões, ó, de 6 e 8 centímetros de cada lado. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watt-hora. Uma célula produz 24 watt-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia a mesma quantidade que a casa consome. Qual deve ser a ação? Olha só, qual deve ser a ação do proprietário para que esse proprietário atinja o seu objetivo? Primeiro ponto, bora desenhar a placa solarzinha aqui, ó. A placa solar, ela tem um formato de quê? Ela tem um formatozinho aí de um retângulo, não tem, ó? Então ela tem esse formatozinho aqui. Ele disse que as medidas da placa, ela é de quantas medidas dela? Ó, as medidas dela é de 6 centímetros e de que, professor? E de 8 centímetros. Aí ele quer saber o quê? Ó? Ele quer saber o valor da diagonal dela. Aí você olha para cá, pessoal. Ó, eu vou até te passar um bizu. Presta atenção. Bizu qual, professor? Esse lado aqui, ele é o quê? Ó? Ele é a hipotenusa, não é? Ó? A hipotenusa. Olha para cá. Aqui, ó, de 6 para 8 aumentou quanto? De 6 para 8 aumentou 2, não aumentou? Então, ele está seguindo a proporção de número 2. Se ele está seguindo a proporção de número 2, esse lado aqui vai ser quanto? Esse lado aqui vai ser 10. Por quê? Porque ele está aumentando de 2 em 2. Aí, professor, quer dizer que o valor desse lado aqui é 10? É. E ele disse o quê? Ó? Ele disse que ele produz 24 watt-hora por centímetro de diagonal. Quanto é que ele produz? Ele não produz 24? Então, 24 vezes quem? 24 vezes 10. 24 vezes 10 é quanto, professor? É 240, ó, watt-hora em uma única placa. Uma placa só produz quanto? Produz 240 watt-horas. Quantas placas tu tem lá no teto da tua casa? Lá no teto da casa, ele tem 100. Então, ó, vezes o meu número 100. Então, professor, 240 vezes o meu 100 é igual a quanto? Ó? É igual a 24.000, ó, watt-hora. 24.000 watt-hora é o que, professor? É o total que a casa vai produzir. Como ele tem, ó, ele produz 24.000 watt-hora e a casa consome, quanto é que a casa consome? A casa consome 20.160 watt-horas. E ele quer produzir a mesma quantidade que a casa consome. Então, se a casa está produzindo 24.000 watt-horas e a casa está consumindo 20.160, quanto é que está sobrando aí? Está sobrando quanto? Está sobrando quanto, professor?
Tá sobrando, ó, 3.000, ó, 3.000. Deixa eu ver, tá sobrando 3.700, 840. 3.840 é o que está sobrando, não tá? Então, o que é que ele vai fazer, professor? Se eu tenho 3.840 sobrando de energia, e eu sei que uma placa só, ela produz quanto? Uma placa só, ela produz 240 watt-horas. Então, ó, você vai dividir 384 dividido pelo meu número 24 é quanto? É 16. Então, tu tem quantas placas sobrando? Ó, tu tem 16 placas sobrando. Se tu tem 16 placas sobrando, qual que é a atitude que você vai fazer? A atitude que você vai fazer é o quê? É retirar essas 16 placas. Sim ou não? É, professor. A atitude que eu irei realizar é retirar essas 16 placas que estão sobrando ali, que estão produzindo energia que está sobrando na minha residência.